Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Vamos retomar aqui a nossa série. Hoje é a parte 11 da série Tormento Eterno no Inferno Não Existe. Eu tava pensando aqui em fazer essa série só até... Fazer só mais 2 vídeos, até a parte 13. E aí a gente muda de assunto, tá? Porque se eu for abordar tudo, absolutamente tudo sobre esse assunto, daqui a pouco a série vai chegar no vídeo 30 e a gente ainda vai estar aqui nessa série, tá? E assim, porque é muito extenso, tem muita coisa, né? Esse estudo ele é muito grande. Inclusive o Rômulo Marasquim, tá? Eu assisti vídeos do Rômulo Marasquim pra abordar esse assunto aqui no canal, tá? Porque ele também aborda esse assunto aqui no canal dele, tá? Esse é um dos assuntos que ele aborda no canal dele. Ele traz esse estudo acerca do tormento eterno, né? Mostrando que o tormento eterno ele não faz sentido. E eu concordo, tá? E assim, é bastante interessante. E como eu falei, é muito extenso, tem muita coisa. Se eu for abordar tudo, daqui a pouco a gente vai estar aqui na parte 30 e a série ainda não vai acabar, entendeu? E aí, sem mais delongas, bora pro vídeo, tá? Aí como eu falei, talvez eu faça só até a parte 13 e aí a gente muda de assunto aqui no canal, certo, meus amigos? Pois bem. Ah, uma coisa que me motivou também descobri que eu estava errado nos vídeos que eu fiz naquele vídeo que eu fiz antigo sobre a questão da condenação eterna. Eu pensava de um jeito e agora eu penso de outro. Por isso eu quis corrigir a informação, quis corrigir aquele meu vídeo, certo? Com essa série. Bom, então é o seguinte, ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Sendo assim, o sentido do texto não seria de tormento eterno, mas de morte eterna. A gente já viu isso no vídeo 10, na parte 10. Ah, mas qual texto? Ah, é o texto de Mateus. A gente vai ver já já. Então o texto estaria contrastando aqueles que iriam para a morte eterna com aqueles que iriam para a vida eterna, como a Bíblia faz frequentemente. Então tá aqui, ó, todos esses versículos aqui, a gente vai conferir no vídeo de hoje, todos esses versículos. E tá aqui, ó, e não tá contrastando a vida eterna e tormento eterno, que não possui apoio bíblico, mas sim tá contrastando, contrastando aqueles que vão para a morte eterna e aqueles que vão para a vida eterna, certo? Bom, então tá aqui, ó, o verso de Mateus 25:46, ele fala de um tormento eterno. Então esse aqui, ó, e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então é tipo um contraste de quem vai participar da vida eterna e os que irão e os que serão direcionados para a morte eterna. Então o significado da palavra kolassin, que está aqui no texto grego, é correção, punição ou penalidade. O texto se refere à punição e não a tormento eterno, certo? Agora a gente vai conferir os versículos bíblicos, tá, daquele slide anterior, certo? Bom, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 diz: Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, ou seja, contraste, certo? 2 Samuel capítulo 15, versículo 21 diz: Respondeu, porém, Itaí ao rei, e disse, ó, vive o Senhor, e vive o rei do meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor, né? Diz aqui o versículo. Provérbios capítulo 12, versículo 28 diz: Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios capítulo 13, versículo 14: O ensino dos sábios é fonte de vida, e afasta o homem das armadilhas da morte. Bom, Jeremias capítulo 21, versículo 8 diz: E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, ou seja, contraste, certo? Bom, próximo versículo então. Bom, Jeremias 8, versículo 3: E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei. Preste atenção, o versículo aqui é bastante significativo. Diz então o Senhor dos Exércitos. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama
comerá do seu fruto. Então, o versículo aqui é interessante. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Mas não é a morte física, é a morte da alma, segundo a morte, certo? João capítulo 5, versículo 24. Ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Preste atenção. Versículo aqui o próprio Messias dizendo. Bom, Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, com o Criador, pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. Ó. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, o Messias, certo? Romanos capítulo 5, versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então vocês podem ver nesses versículos contraste entre a vida eterna e morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Bom, Romanos 7, versículos do 10 ao 12 diz, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Vida eterna contrastando com a morte eterna. Bom, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz, para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Bom, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 diz, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Filipenses capítulo 1, versículo 20 diz, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Preste atenção como esse versículo é interessante. Bom, o último versículo, 1 João capítulo 5, versículo 16, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Bom, meus amigos, então é o seguinte, para finalizar o vídeo, quero comunicar aqui mais uma vez que aqui no canal eu criei a playlist Tormento Eterno, onde eu tô colocando todos esses vídeos que eu tô fazendo, tá? Dessa série sobre Tormento Eterno, tem 10 vídeos. Com esse vídeo agora que eu tô fazendo é o 11º. E talvez eu acho que eu vou estender a série só até o 13º vídeo, para não ficar muito grande. Eu acho que só até aqui já esclareci mais que o suficiente. Se eu for fazer vídeo sobre tudo, absolutamente tudo, se eu for abordar todo esse estudo, ele é muito extenso, cara, vai dar uns 30 vídeos aí. E a série não vai acabar nunca. Bom, a playlist tá aqui para quem quiser acompanhar melhor e ficar mais, se inteirar mais sobre o assunto, ficar mais ciente do assunto por dentro. Assiste os vídeos aí um por um, pacientemente, vai maratonando aí que você, creio eu, que você vai gostar do vídeo. Bom, espero que todos tenham entendido e gostado. Deixe seu like se gostou. Muito obrigado a todos aí pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.